Aproveite a oportunidade e compre o nosso guia de adestramento. Vem com o PT Charmoso. Vamos falar a verdade, são 500 faculdades no Brasil. Exato. Hoje, não é um título de veterinário que faz você veterinário. Eu acho muito importante dizer. São né? 12 mil não é um veterinários título formados que você, ao de biólogo ano. que faz você biólogo. Eu sou biólogo. Eu estudei na USP, beleza. E depois, fez o que na sua vida? Ficou sentado dentro de uma academia ali, você não teve exposição a nada. Eu acho que, né, a questão de experiência, né, abrir as suas fronteiras. Aí você tem uma série de veterinários, e hoje está muito competitivo, né? Muito. Você tem, não basta ter um diploma de veterinário, bater na mesa, pendurar na parede e falar assim, eu posso, sou capaz. É a tua experiência, abrir. Vocês, inclusive, trazem um monte de alternativas diferentes, né? Eu lembro que você aqui em casa fazia uns negócios com aqueles... Acho que aquela fumaça saindo lá, que fazia... que é aqueles conindu, faz aquele... acupuntura. Hoje, a medicina, né, veterinária, ela hoje abriu a canabidiol, né? Abriu muito as fronteiras para o que se faz, né? Não só em termos de especializações, né? Tô correto, não? Exato. Né? Porque antes, o veterinário é foda ser veterinário, tio. Sim. Porque o veterinário cuida, supostamente, de todas as espécies. Todos os tipos de bicho. O médico E o humano bicho não fala, cuida já de uma começa aí, única né? espécie e ainda você tem essa única espécie humana, você ainda tem as especializações. É o cara que é ortopedista, o cara que é gastro, o cara que é Oftalmo. ginecologista, enfim. No mundo animal, você está em cuidar de todos os bichos. E ainda todas as especialidades. Isso, com a como é que dificuldade está que o bicho não fala. explodindo isso nesse mundo? Como é que está funcionando isso? Acho que o grande desafio hoje, né? Eu tenho 14 anos de formada, né? Então, assim, eu quando me formei, a minha maior preocupação era: sou veterinária e preciso entender mais de clínica médica. Ponto final. Então, eu, durante 1 ano e meio, cliniquei, dei muito plantão em hospital, assim, né, Malude? E aí a gente sentia as nossas deficiências e parte para uma pós-graduação, que não é uma especialização, de clínica geral, clínica médica. Né? Em cima disso, eu fui sentindo aquilo que era mais desafiador no meu cotidiano. O que a gente vê hoje, e depois de assim, 4, 5 anos de formada, que eu parti para fazer a pós em acupuntura. Que eu me senti preparada para partir para uma especialização. Mas esse você faz acupuntura humana? Veterinário. Veterinário A já. pós-graduação é veterinária mesmo. Tá. E aí o que acontece? O que a gente vem sentindo hoje, pelo fato de estão sendo formados, mais ou menos 12 mil veterinários por ano. Contando isso, assim, comparando com os meus colegas que, né, eu e a minha parceira Miriam, a gente, né, tem muito mais tempo entre a formação de uma para outra e não chega a 12 mil. Então, assim, agora, em 1 ano, a gente tem 12 mil veterinários sendo formados. Então, a preocupação dos alunos é: preciso me formar e me especializar. Eu preciso já sair da curva ali. Mas então, isso é bom ou não? eu É acho bom? que é ruim, Richard. É ruim? Sabe por quê? O que a gente está sentindo hoje? O pessoal não sabe mais fazer uma boa base para clínica médica. Então, para o cara ser um excelente ortopedista, em primeiro lugar, ele precisa ser um bom clínico. Bom clínico. Porque, assim, não necessariamente um cão que chega mancando para você no consultório é uma alteração ortopédica. Ela pode ser uma alteração metabólica, uma diabetes, Neurológica. enfim, uma oncológica. Então, assim, ele precisa ter essa base para aí sim poder seguir no tratamento do paciente. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? O cenário hoje da medicina veterinária, ele na verdade, ele está se aproximando da medicina humana. Então, a gente está realmente numa curva de especialização. Só que, como a Gisele falou, a gente, infelizmente, está numa curva de especialização pulando etapas. Então, a gente vê, às vezes, o estudante, o cara que está no último ano de graduação veterinária, já matriculado numa especialização. Então, ele está fazendo o primeiro ano de especialização, cursando o último ano de graduação. E aí, quando ele está 1 ano formado, ele está no último ano de especialização com 1 ano de formado. Então, isso está criando um problema. Antigamente, quando a gente falava de há mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente não tinha essa gama de especialidades na veterinária como tem hoje. O que era conhecido era esse veterinário generalista, ele dava conta meio que de tudo, ele fazia desde cirurgia, pequenos procedimentos, o atendimento generalizado, mas ele não era especialista Como em era o médico nada. da família antes. Isso. E a medicina também está criando esse problema, porque, de fato, a hiperespecialização é boa, mas ela tem que ter um sentido de ser. Eu tenho que ter profissionais generalistas para fazer um bom encaminhamento, para chegar nesse especialista na medicina humana. Eu tenho o cara especialista em mão. E ele só opera a mão.
Né? Então, assim, é uma subespecialidade. A medicina veterinária está caminhando para isso. Hoje em dia, nós já temos os colegiados. Então, a gente já tem o colegiado de cardiologia, a gente já tem o de acupuntura, a gente, com título de especialização mesmo, a gente tem as outras especializações que ainda não estão exatamente regulamentadas, mas já tem o curso de pós-graduação. Só que a gente está ainda caindo nesse contexto de jogado 12 mil veterinários ao ano, com mais ou menos 530 universidades no Brasil, com especializações duvidosas, porque daí virou-se um mercado, isso foi transformado no mercado, e aí agora a gente tem formações diversas, desde o cara que tem uma hiperprática até o cara que fez uma EAD duvidosa, que não está nem reconhecida no MEC. Que mal teve aula de anatomia. Exatamente. Foi daí que surgiu a nossa parceria em criar, junto com os nossos outros sócios, a Open Vets, porque a gente está observando no mercado essa deficiência. É muito profissional, é muita gente sendo formada em níveis que você falou, aumentou a concorrência. Aumentou, mas numa régua baixa. Aumentou numa régua muito baixa. Então, hoje em dia, para você se despontar, você precisa pouco. Você precisa fazer o mínimo bem feito para você ser um bom veterinário. Então, a gente está sentindo a necessidade no mercado da atualização, da capacitação, do treinamento especializado prático. Dessas 530 universidades, em torno de um pouquinho mais de 20 universidades são EAD. Tudo bem, é aquela categoria semipresencial. Né, no veterinário. Como é que está hoje, por exemplo, o curso de graduação? Eu ouvi rumores, dizem por aí... Dizem por aí. Dizem por aí. Eu ouvi dizer. Será? Eu ouvi dizer, estão falando. Que você, por exemplo, hoje ainda trabalha-se em cima de... Como é que eu posso dizer? De... animais mortos, como chama? Peças anatômicas. Peças anatômicas. Ainda trabalha com... Então, Richard, na assim, veterinária tá ou sendo não? um pouco substituído, né? Não sei se ainda tem alguma universidade na USP, ainda tem? Na Universidade de São Paulo? Acho que talvez um nível, mas boa parte da prática já é feito em simuladores, em gente, bonecos anatômicos. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Mas ainda tem universidades mais como a USP, né? Universidades mais... históricas, então tá acabando. Tá acabando. Outra Mas coisa como é que você vai fazer uma cirurgia É. num animal se você não sabe como é que estão dispostos? Na realidade, Lá né? dentro, eu admiro muito a questão do veterinário, porque eu vejo a cirurgia assim, o cara abre, eu não tenho... E assim, as coisas não é que estão assim, sabe? Bonitinha. Bonitinhas, organizadas lá dentro. Lá dentro é uma zona do caralho e, porra, Não é tudo como uma tá no coisa livro, diferente. né? Tecnologia junto, né? Porra, cara, não é desse jeito. Como é que você vai confiar Isso. quer dizer, essa questão do... Isso tem tudo a ver com o politicamente correto, cara. Eu ia chegar que nesse tá ponto. destruindo, sim. cara, uma série de segmentos da nossa sociedade. Em nome do quê? Do quê? Em nome do quê? Então, é muito preocupante. Eu vou levar o meu cachorro. Aí hoje você fala, o cara chega com IA. Às vezes o cara chega com IA com uma solução melhor do que o cara que está sendo, do que o veterinário. Tá, pelo menos o IA te deu um caminho que às vezes o veterinário não sabe. Por quê? Porque não tem prática, mano. É assim, Richard, a gente foi de um ponto A pro Z. Por quê? Lá atrás, na época dos nossos professores, né? Logo bem, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, que foi até antes da nossa formação, existia uma prática muito cruel na medicina veterinária. Então, induzia-se doença e patologias para fazer o que na época era chamado de vivissecção, e aí tinha que fazer ali uma cirurgia num bicho que não precisaria ser operado. A gente saiu desse Pra ter ponto. um exemplo, vamos dizer assim. O que era muito cruel. Quando nós estávamos na graduação, a gente já foi para uma coisa meio termo, o que eu já achava que era legal. Eu acho que na faculdade da gente já devia ser assim, e na minha também era. Você tinha os animais na universidade, e quando eles necessitavam de um procedimento... faz sentido. Isso. Ou até pelo hospital escola, né, Lud? Isso, ou pelo hospital escola, mas aí já eram de turmas um pouco mais avançadas, que você atendia ali a população mesmo. Mas as universidades chegavam a ter animais que, quando necessitavam,
a gente fazia exame de sangue, pequenos procedimentos, lógico, né? Com a supervisão ali de um professor e tal. Só que a gente está saindo disso pro não vamos usar ninguém. E esse que está sendo agora, que é o que você falou. Infelizmente, existe uma ideologia muito forte que eu acho que começa a ultrapassar o aceitável, né? Não, nós vamos ter problemas sérios. E aí a gente está começando a chegar nesse ponto erro médico. Não, vamos fazer só em simuladores, em bonecos. Existem universidades que ainda utilizam, em algum nível existe, mas está cada vez mais difícil. Por denúncia, por dificuldade de legislação. Então, tem uma série de coisas. Antes era mais fácil conseguir cadáver, agora é uma burocracia danada para conseguir cadáver para aula. Então, as coisas estão mais difíceis, né? Eu me recordo quando eu tive aula para aprender a coletar sangue. E eu peguei a época que a gente utilizava os cães da universidade, ou até mesmo da rotina de atendimento do hospital. E foi um ano que foi introduzida uma peça anatômica de boneco, para você canular uma cefálica, para você colocar um catéter na veia da patinha para o cachorro tomar o soro, né? E eu me recordo que eu já era enfermeira num grande hospital e assim, canulava 10 pacientes por dia, então eu estava acostumada já. E eu falei, deixa eu ver como que é isso, deixa eu ver se realmente é parecido com o que é o nosso dia a dia, porque às vezes eles estão trazendo algo que é muito, né, assim, próximo do que é a realidade. A hora que eu coloquei, eu falei, gente, não tem nada a ver. Começa que o cachorro vivo lá, ele tá com a pata assim. Ele se mexe. Então já é muito mais desafiador. Ele vai estar hipotenso, então pressão lá embaixo, ele não tá com a circulação adequada. Então, assim, não tem nem comparação. Aquilo é realmente para você simular. Então, eu vejo que hoje em dia, né, quando você pensa estudar anatomia, os ossos, osso ainda eu acho que tem bastante, né? Mas assim, a parte de avaliação de músculos. A gente vê isso no nosso dia a dia, a dificuldade dos alunos em entender a localização anatômica de um músculo. E pra gente que trabalha com reabilitação, com fisioterapia, é o mínimo que eu tenho que saber a localização de um músculo e a função dele. Gente, você pegaria um avião de um cara que nunca pilotou um avião e fez uma simulação? Você pegaria? Você levaria o seu cachorro para um veterinário que nunca abriu de verdade um cachorro para fazer uma cirurgia? Faria? Você levaria o seu filho humano para um médico que nunca fez, que só trabalhou com bonecos? Faria isso? Não, honestamente. Então, esse politicamente correto, cara, ele tem que acabar. Essa parte tem que acabar. Isso é ridículo, cara. Alguém tem que falar. E sabe que as pessoas não falam? Porque tem medo de serem taxadas como monstros, como um cara que não tá alinhado. Alinhado com o quê? Com desastre. Estamos alinhados com desastre. Nós vamos daqui 20 anos, 10 anos, olhar para trás e falar, erramos. Olha, e aí, como que recupera isso? Com milhares de profissionais na rua, ineficientes e ineficazes. Desculpa, é isso. É isso. Entendeu? Então, é um erro grotesco. Não pode se dobrar isso. A diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Já não diziam os antigos? A diferença, eu acho que está no exagero das situações, né? Então, eu acho que tudo nessa vida a gente consegue ter um meio termo, um balanceio ali, para que a gente... Lógico, não chegue ao que era, né? Porque aí sim, era, mas eu já concordo. Deixado de era crueldade, exato. Para um extremo que não tem porquê, né, existir. Eu acho